Boa tarde, amigos. Hoje nós vamos falar de uma empresa que é orgulho de Pernambuco, a Copergás, e nós recebemos com muito prazer o presidente Felipe Valença. Você é parente de Alceu Valença? Meu avô também é de São Bento do Una. Ah, então é parente, né? A gente, no final, com certeza a gente se mistura aí nas famílias, né? Até encontrei o seu recentemente num evento nosso e falamos muito sobre isso. Eu estou até devendo um café lá para Décio, que é o irmão dele, para a gente fazer essa visão aí de árvore familiar e como é que a gente se encontra. Ô Felipe, o que é a Copergás? A Copergás é a distribuidora de gás natural canalizada aqui do estado Tem de quantos Pernambuco, né? anos? A gente está indo para o 32º ano. Ah, já é velhinha, né? É uma empresa madura, né? Eu acho que Madura. é uma jovem ainda, né? Acho que tem muita coisa ainda para ser feita, né? Acho que é uma empresa vencedora, né, João? Tem um privilégio de ter sido aqui convidado pela governadora Raquel Lira, né, pelo secretário Guilherme Cavalcante, para estar tocando aqui a Copergás, né? Acho que a gente tem ainda 20 anos de contrato de concessão e eu acho que é muito do que a gente está olhando, né? Se olhar para frente, né? Eu acho que com um olhar muito especial aqui para o interior do estado de Pernambuco, eu acho que a gente nunca vai ter aí um país, realmente uma região desenvolvida, se a gente não tiver aí uma região mais homogênea, onde a gente consiga fazer a distribuição da riqueza e dos investimentos. Então, o olhar do interior, eu acho que é uma grande oportunidade para esse ciclo que a gente tem aí para fazer. Ô Felipe, você tem uma carreira de sucesso no mundo financeiro. Uhum. E como é parte de ser é, é, vendedor de dinheiro e agora comprador de. Vender o meu gás, né? É, Eu acho que assim, por acaso, ontem eu estava conversando com um amigo, né? Eu acho que um pouco do que é o papel do CEO, né? Eu acho que questão, que obviamente, antigamente era presidente, agora é CEO, né? É mais CEO, chique, né? presidente, depende, né, o cargo, de fato, aqui na Copérgás é o diretor-presidente, mas é como você bem colocou, né, esse nome já teve É mais essa, chique, né? ficou aí, o CEO ficou um jargão já bem comum, né, acho que para Mas seu todo mundo. cartão é presidente, né, CEO? Diretor-presidente, Não é CEO, não. Que Mas é o CEO também. é que É, depende, né, mas no final é a mesma é a coisa, né. mesma Eu coisa. acho que eu acho que é muito bacana, como você mencionou, eu acho que a gente tem que sair da zona de conforto, sabe, João? Eu acho que eu comecei minha carreira profissional muito cedo, né, com 19 anos, e eu acho que assim, eu sempre tentei aqui me desafiar em tudo que eu fiz, né, desde trabalhar no varejo bancário, os grandes bancos de investimento, de empreender, desenvolver negócio, participar de conselhos de empresa. Então eu fui me preparando para a vida, né? Eu acho que uma forma de ver isso é sempre sair da zona de conforto, se permitir estar se desenvolvendo. Então, eu acho que a Copergás é mais uma etapa nisso, né? Eu já estava liderando empresas, né? Já não estou no mercado financeiro há alguns anos, então, acho que o fato todo esse aprendizado que eu tive, né, o repertório de atribuições que eu tive nos meus quase 26 anos aí de mercado profissional, me deram muito Veio conforto para aqui, cá para mentir, foi 26 anos de mercado profissional, Então, começou com 19, né? Comecei com 19, estou 45 agora. É, tá novinho, né? Porque tá com 45 com cara de 20. Tem muito gás pela frente ainda. Muito gás pela frente. Onde é que você compra o gás? Não, então, João, a gente tem hoje, e é uma característica aqui do Nordeste, né, a gente tem uma base de supridores, de fornecimento local, né, então, Pernambuco não tem, né, produção de gás, mas a gente encontra isso, por exemplo, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no estado de Sergipe, até Alagoas é produtor de gás. Então a gente tem muita oferta aqui. Hoje a Copergás tem 8 pontos de coleta, né, os contratos que estão vigentes, essencialmente a gente compra do Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Norte. Então a gente tem realmente uma boa acesso e é um diferencial competitivo para o Nordeste aí, principalmente no ambiente que a gente está aí de competitividade, de mudança em relação às políticas fiscais aí e de incentivo. Então, realmente ter infraestrutura, ter competitividade vai ser aí mais um ponto de atração e de fator de decisão para que as empresas se instalem na região e a gente espera que seja aqui em Pernambuco, né? E Pernambuco é bem nessa política fiscal? Sim, eu acho que Pernambuco tem, obviamente, muita oportunidade, né? A Copergás é uma das alavancas, assim como o Swap é uma das alavancas, o nosso posicionamento, né? Toda uma movimentação que o governo de Pernambuco está fazendo, né? A gente está percebendo aqui uma agenda de anúncios muito regulares de investimentos aqui em Pernambuco e eu acho que muito em função desse novo momento que a gente está passando e claro que a gente acredita que a Copergás é um desses indutores, né? A gente está muito conectado com a política de desenvolvimento econômico e é em função disso que a gente está aqui sendo ousado de buscar alternativas, por exemplo, como o polo do Araripe, né, que é uma região que tem um potencial de se desenvolver ainda mais, né, já é uma referência quando a gente fala da representatividade que é no mercado de gesso. Né? Hoje, 97% do gesso brasileiro vem da região do Araripe.
mas é uma região que ainda é muito carente de infraestrutura. Então, acho que num olhar que a gente teve de priorização, muito alinhado aqui com a política da governadora Raquel Lira, a gente colocou o Polo do Araripe como realmente um desafio. E a gente tem hoje, João, assim, um registro. Eu tive lá, só para você ter ideia, 4 vezes, na região de setembro, outubro, fevereiro e agora no mês de maio. Agora, 2 semanas eu estive lá. E a gente está tendo o apoio de vários órgãos do governo, foram mais de 8 órgãos do governo, mais de 20 lideranças, e o registro que a gente teve em fevereiro, quando a governadora Raquel Lira fez um anúncio da chegada do gás, né, nos projetos que a gente vai desenvolver. A gente tem o primeiro cliente ligado agora já em julho, né, um cliente piloto, e a infraestrutura já montada no ano que vem. Então, o gás está chegando lá no Araripe não só através da Copergás, mas com um pacote de incentivos que o governo do estado promoveu, e a governadora fez aí um decreto desonerando o ICMS para o polo gesseiro, o que significa que o gás do polo gesseiro será o gás mais competitivo do estado de Pernambuco. É porque ele também gasta muita lenha, né? O meio ambiente agradece. Exatamente, João. Esse é um aspecto assim fundamental do senso de urgência que a gente colocou essa agenda, porque não é ter a madeira, realmente não existe mais a madeira na região. E eles vão queimar o quê? O Não tem mais o madeira. Se empresário a Copergás não chegar lá, vão parar, né? é exatamente esse o cenário É provável se a mesmo, gente é. não tivesse essa agenda. Em Pernambuco já não existe mais a caatinga da região já foi completamente devastada. O gás de fato é a vacina para que isso pare. Mas a gente hoje, respondendo a tua pergunta, a região é abastecida pela madeira que hoje é encontrada apenas no Piauí, a 350 quilômetros. Então você imagina o custo logístico, né, o trabalho de fazer uma movimentação dessa. E de como é que vem esse gás que você compra no Rio de Janeiro? Vem de navio? Vem... Gasoduto, né? Você tem enfim, a Petrobras, no passado, ela fazia desde a extração do petróleo, ela tinha os gasodutos espalhados aqui no Brasil e as empresas de distribuição de gás. Então, ela continua, obviamente, fazendo a extração do petróleo e do gás, e tem aqui dois movimentos que foram feitos há anos passados, né? Um que foi exatamente a venda dessas empresas que fazem a logística, a movimentação do gás, da extração até as distribuidoras. Aqui, quem nos presta o serviço é uma empresa chamada TAG, é uma empresa privada, e aqui a gente faz aqui, a partir de quando esse gás chega no estado de Pernambuco, já é a nossa atribuição com a nossa malha aí de mais de 1.000 quilômetros de gasodutos aqui no estado de Pernambuco. Você tem um cuidado especial com a segurança desse gasoduto? Não Sim. tem gente maldosa que fura? Não, a gente nunca houve incidente, né, da empresa, obviamente a gente tem um time de monitoramento, a gestão desses ativos, e é claro, é um monitoramento contínuo, né, empresa de infraestrutura, ela tem que estar, é que nem um mordomo, né, você não pode perceber que ela existe, né, ela tem que funcionar. Então, realmente, esse é um cuidado que a empresa tem um grupo técnico de primeiríssimo nível para cuidar exatamente da gestão desses ativos. A Copergás chegou a Porto de Galinhas, né? Sim, Os hotéis e resort lá, sim. quase todos estão com... Praticamente todos, a gente até fez recentemente aí uma ida lá para registrar isso, né? Hotéis super tradicionais como Nanai, Summerville, recentemente foi conectado. É um acervo aí enorme de pequenas e médias pousadas, rede de distribuição de postos, condomínios residenciais, né? Então, assim, realmente ali é uma região que hoje está muito bem atendida. Agora, representa, por exemplo, para um resort grande desse como o Nanai, é uma economia expressiva Sim. que o gás traz. Ô, João, em termos assim, arredondados aqui, a gente está falando de 40, 50% de economia em relação ao gás GLP. E, claro, há uma preocupação, acho que de todo empresário hoje, com a agenda de transição energética, né? Então, o gás natural é a primeira movimentação que as empresas podem estar fazendo, as famílias, os usuários de veículos a gás, que é uma realidade muito presente aqui no nosso estado, e também contribuir na transição energética, né? Então, hoje, em termos econômicos, a gente está falando aí de uma conta que pode chegar a 50%, porque o preço do gás GLP ele é diferente de região para região. Diferente do gás natural, que tem uma tabela, é pública, está no site da Copergás. O motorista de aplicativo ou de táxi diz: "Olha, o gás está aumentando o preço". Não é culpa da Copergás, a Copergás não dá preço não, né? Não, da mesma forma que nem para uma subida, nem para uma caída, né? A gente é um repassador de preço. Então, os grandes implicações em relação ao preço do gás é o preço da molécula, que é vinculado ao Brent do petróleo, que é público, é um Danou-se, aí dado público. você vem com pornografia, molécula branca, É, mas diga é, aí. o preço do petróleo, Sim, né? preço.
que é um dado que é público, é fácil de consulta, né? Qual o Aquele preço, negócio é 100, o 100 petróleo, dólares o barril do petróleo. barril de petróleo. Então, essa é uma conta muito fácil de se identificar. A outra é variação de dólar e outra, que essa é muito importante, que é a política de preço do fornecedor do gás. Que a gente está falando aqui do mercado, que hoje essencialmente é a Petrobras, o grande fornecedor, ou como a gente chama internamente no mercado de gás, o supridor do gás. Então, Porque, Felipe, a gente tem observado que aumentou de forma expressiva o número de postos de gasolina que fornece o gás, né. Antigamente, os próprios motoristas de táxi tinham problema, os que tinham os postos eram filas quilométricas, e agora tem posto por toda parte. acho que são 2 registros importantes. Um é esse nível de serviço, né, que tem que ter realmente cada vez serviços melhores para o nosso usuário. Então a gente tem aqui um apoio muito grande, do setor, né, eu acho que é um setor muito organizado aqui em Pernambuco, sim, de combustíveis. Então isso foi importante, essa ampliação. E a gente está num ciclo também agora muito importante, João, que é olhar para o interior do estado. Só para você ter ideia, a gente tem hoje aqui em Pernambuco a quarta maior frota de carros a gás do Brasil. A quarta é. São 95.000. E o Brasil é a quarta maior frota de carros a gás do mundo, são 2,5 milhões. Então tudo isso para dizer que é relevante. Agora, quando a gente fala de interior do estado de Pernambuco, a gente, tem ainda uma carência muito grande dessa oferta. E lembrando que o gás, natural veicular, né, o GNV, ele traz esse tipo de economia que você me perguntou em relação aos hotéis. A gente está falando de uma economia de 47%. E imagina a oportunidade que a gente tem de oferecer esse benefício para quem está no interior do estado. Mas Petrolina já tem posto com gás, Petrolina tem como não posto. tem gasoduto, você leva Cara, aonde? a gente tem um modelo que é interessante, que é um modelo que antecipa a demanda. A gente chama de rede local. Então, o que é que a gente faz, João? A gente monta um terminal na região, a gente tem hoje ele em Petrolina e em Garanhuns, é o que a gente chama de terminal de regasificação. A gente leva o gás em estado líquido, que ele vai numa escala de 1 para 600, e quando esse caminhão chega lá nessa região, ele é regasificado e injetado na rede. Então, esse inclusive é o formato que nós levaremos para o Polo do Araripe. Ele é muito interessante do ponto de vista de um atendimento mais expresso e antecipação de demanda enquanto a gente monta a infraestrutura. Você me disse aqui que já está com um cliente, né, mas já tem outros em Tem. perspectiva? A decisão de ir para o Polo do Araripe, ela também é baseada no potencial de demanda, senão a gente não estaria fazendo esse projeto, né. Então, a gente hoje tem, já diversas cartas de intenção assinada. A ideia lá no Polo do Araripe é a gente fazer 2 terminais desses que eu mencionei para você, um em Araripina, e o outro a gente vai fazer em Trindade. Então eu acho que isso também foi uma decisão que a gente teve que tomar, porque existe uma dispersão geográfica muito grande na região e é onde estão essas indústrias que processam o gesso, a gipsita. Então, esse é o modelo que a gente, consegue atender, com mais velocidade regiões que têm uma demanda efetiva para consumo. Esse polo de moda, Santa Cruz de Capibaribe, Toritama, quer também receber o gás? Olha, a gente fez agora, no ano passado, uma revisão da nossa política de investimento e o polo, do Agreste ele está contemplado, a gente já tem recursos para fazer, tá. Agora não bota em Caruaru para você ver o que vai acontecer. Caruaru está sendo uma beleza, Está sendo uma beleza, tá, né. tá. Caruaru, Prioridade número um, Caruaru. por uma série de razões, É. mas eu acho que Caruaru a gente tinha uma obrigação e acho que falando do Agreste a gente está começando por lá, porque a Copergás já estava em Caruaru há 15 anos e a gente tinha uma oferta muito reduzida lá de clientes. A gente só tinha 9 clientes em Caruaru, mesmo já estando lá há 15 anos. Com a potencialidade da É, cidade, é uma Então cifra. a gente está agora, nos próximos dias aí, haverá aí um anúncio importante, né, da governadora de investimentos que a Copergás estará fazendo no Agreste. Então não vou poder te antecipar muita coisa, mas eu te garanto que o olhar para a região do Agreste é muito importante, né, e eu acho que o polo têxtil, obviamente, pelo todo o seu potencial, é um polo que tem que ser tratado da maneira e com o respeito que Por tem. exemplo, esse polo concentrado somente em Santa Cruz de Capibaribe usa muito gás? São essencialmente lavanderias. A gente quer fazer, num futuro próximo, o modelo de piloto que a gente comentou com você agora sobre que a gente está fazendo no Araripe.
Então, a gente fazer um teste local, entender qual o nível de ganho, qual o nível de atratividade e interesse do empresário do local em fazer a conversão. Então, acho que Sim, com essa economia que vai tem uma ter, chance muito grande. não só a economia, como vai faltar lenha. Se a Que, Copergás não chegar lá, não vai ter mais é, condição de e- e- funcionar, não ter mais lenha. Exatamente. E a questão ali da região ali do Agreste, né, onde está sendo feita uma série de anúncios agora de investimento, água, né, uma área que tem racionamento de água, uma área que não tem gás. Então, assim, a gente tem que realmente respeitar muito a história desses empresários da região que conseguiram fazer 20% do gesso do jeans brasileiro, né, no polo têxtil ali do Agreste, sem ter água, sem ter gás, ou seja, sem ter infraestrutura adequada. Então, acho que essa é uma prioridade, sim, para o ciclo de investimento que a gente vai fará agora nos próximos meses. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Felipe, que é o presidente, CEO da Copergás, Felipe Valença. Vamos continuar conversando com o Felipe, que é o presidente e CEO da Copergás. O Recife já tem ônibus a gás, Felipe? Olha, João, a gente está fazendo um piloto agora aqui em Pernambuco, né? Eu acho que a gente trouxe aqui um olhar também de inovação muito grande para a empresa, né? A gente está discutindo muito esse tema, tanto do ponto de vista do nosso dia a dia, dos processos, da forma que a gente realiza nossas atividades, como também do que o setor de gás já tem no mercado, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, em uso. O ônibus a gás é um exemplo real. Só para você ter uma referência, Bogotá, na Colômbia, tem 3.000 ônibus a gás. Então, de fato, o ônibus a gás, ele tem, obviamente, é mais uma alternativa de fonte de energia, principalmente num país como o nosso, onde o diesel, 30% dele é importado. Então, você tem aqui também uma forma de ter uma outra alternativa de energético, e tem os atributos de ter impacto no meio ambiente, porque É. você reduz aí tanto a emissão do gás carbônico e principalmente dos particulados, que são muito ofensores aqui para a nossa respiração. Então, à medida que o carro a diesel, né, o carro pesado principalmente, ele emite esses particulados, isso obviamente tem aí reflexo na saúde da população. Então, a gente está fazendo testes aqui em Pernambuco, é uma agenda realmente nova para o Brasil, inclusive, não só para Pernambuco, para o Brasil. Existe, obviamente, muita discussão se é o elétrico, se é o a gás. Eu acho que a tendência é ter uma diversidade de alternativas, mas para o carro pesado, tanto para o ônibus, como a gente está falando, quanto para o caminhão, o ônibus, o energético a gás tem se provado aí uma belíssima alternativa. Então, a gente acredita muito nisso, né, não só no ônibus, mas também nos caminhões. Para você ter uma ideia, São Paulo tem hoje mais de 1.000 caminhões já a gás. E nós não temos a... Ainda não temos, e estamos exatamente desenvolvendo já pilotos. E eu não tenho nenhuma dúvida aqui que, da mesma forma que a gente foi muito exitoso aqui em relação ao carro leve, né, tendo aí a quarta frota do Brasil, a gente deverá aí ter muito sucesso aí também no caminhão a gás. Ô Felipe, lhe preocupa o fato dessa mudança no comando da Petrobras? Olha, É política, muda a política da empresa, né? o que para a gente é muito importante, né, eu digo, para o nosso setor, né, é realmente a gente ser competitivo, né? E isso depende da política da Petrobras em relação ao gás, né. A Petrobras é quem define, no final do dia você tem outras alternativas, tem pequenos e médios, né, principalmente pequenos, fornecedores de gás, aqui no Brasil, mas de fato quem define o preço é a Petrobras. Então é muito importante, a gente tem escutado, muita notícia em relação a isso, que o Brasil tem um déficit em relação à indústria, a indústria precisa ser competitiva, essa nova indústria, e a indústria de alta queima, ela precisa ter, o gás é o principal energético. E se a Petrobras e o governo federal não tiver uma política agressiva em relação ao preço do gás, a gente nunca vai ser um país realmente competitivo do ponto de vista industrial. Por exemplo, o México, o preço do gás chega a ser metade do preço que é praticado aqui no Brasil. E isso é uma política do fornecedor. Então, como a gente não tem essa competição, a gente acaba ficando realmente refém da política praticamente de uma empresa só, que é a Petrobras. E o gás residencial? Já é uma realidade em Pernambuco? Já, a gente tem hoje, sabe, João, o orgulho de falar esse número, né? A gente tem aqui 90.000 habitações já a gás.
nos coloca da aqui cidade toda. no estado de Pernambuco, né? A gente fica aqui a quinta posição nacionalmente. Agora, a gente vem num plano muito ambicioso de expansão e de oferecer mais e mais serviços para os pernambucanos. Então, para esse ciclo de investimento, só para você ter grandes números, a Copergás nos últimos 6 anos investiu 370 milhões. Nos próximos 6 anos, a gente vai investir R$ 1 bilhão. Por que essa mudança? A gente tem hoje um compromisso muito grande dos sócios da Copergás que acreditaram no momento do Estado, acreditaram na nossa gestão e, principalmente aqui, eu acho que tudo que será desenvolvido no Estado de Pernambuco em função do governo da Raquel Lira. Então, a gente está vendo uma política muito mais agressiva por acreditar em tudo isso. Então, esse ciclo ele é muito importante para a gente, inclusive, levar aqui o gás para a população. A gente, só para você ter ideia, o resultado desse ciclo de 6 anos, a gente vai fazer 95 mil novas habitações, que é mais do que a gente fez em 30 anos. Então, a gente tem aqui um apoio muito grande aqui de vários atores, né? Acho que principalmente aqui do setor da construção civil pernambucana, que já sai de fábrica o imóvel novo, praticamente a maioria dos imóveis hoje já saem com a conversão do gás. A gente está falando de praticamente 10 a 12 mil habitações aí por ano que são lançadas. E a gente está procurando também, não só está levando aqui para o interior, como a gente, e aí olhando todos os mercados, como também está participando aqui de programas como Morar Bem, né, onde a gente teve aí um apoio muito grande aqui da secretária Simone, para a gente discutir de que maneira a gente poderia levar uma solução de dar um serviço, né, porque o gás ainda é muito elitizado no Brasil inteiro, para essa moradia do Morar Bem. Então, hoje a gente teve uma aprovação de um trabalho em conjunto aqui com a Secretaria de Habitação, da gente ter a preferência de levar o gás natural onde tem um programa do Morar Bem. Então, onde tem a rede da Copergás e tem um projeto Morar Bem, tem uma chance muito grande da gente já fazer essa oferta. E tem a prioridade para colocar o gás em edifícios públicos, como, por exemplo, os hospitais, as Sim. delegacias de polícia. Isso são possibilidades que a gente tem que levar para todos, inclusive, obviamente, para os entes do Estado. A gente está, por exemplo, na semana que vem, eu tenho uma reunião com a SAD, para discutir com a secretária com a Ana Maraísa, sobre possibilidades de levar, por exemplo, o gás natural para a frota do Estado. Se funciona e dá essa economia para um usuário, por que não levar isso para o Estado? Então, claro que vale a pena essa reflexão. Acho que isso é uma primeira aproximação da gente, como também um provedor de solução aqui para as empresas e o ambiente do Estado de Pernambuco, né? No setor hospitalar, só para te dar uma informação, já é comum, né? A gente, por exemplo, os hospitais de referência aqui em Pernambuco, o Hospital Português, o Hospital Unimed, está Memorial São, enfim, praticamente todo o polo médico aqui pernambucano já está atendido aqui pela Copergás. Você também, na sua administração, dá uma prioridade muito grande ao apoio da Copergás a eventos culturais. É Sem dúvida, importante a isso. gente tem uma pauta, João, muito forte, não só da parte cultural, mas também na agenda de ESG, né? Então, a agenda Agenda de quê? do ESG, né? O meio ambiente, a Ah, agenda, né, social, né, e a agenda, obviamente, de governança. Então, a Copergás, ela tem acho que um papel muito grande, né, de estar apoiando eventos que estão conectados com essa realidade. Então, por exemplo, a gente falou agora do meio ambiente, como não está participando de ações que estão vinculadas ao meio ambiente, à transição energética, onde a Copergás talvez o principal ator de Pernambuco nessa transformação. tá namorando Fernando Noronha? Vai chegar lá? Olha, a gente já tem um projeto para isso. Lá, o grande ofensor lá existe uma térmica a diesel, E aí é meio ambiente e reclama demais, né? demais. Então, a gente tem esse projeto. É claro que a gente tem que fazer uma priorização. Realmente, para esse ciclo agora, a grande prioridade foi o Polo do Araripe. A gente já mencionou aqui, tem uma segunda pauta muito importante, que é o agreste pernambucano. E a gente acredita, sim, que para a solução de Fernando Noronha, o gás é uma belíssima alternativa. Porque realmente hoje o impacto de você colocar ali a energia renovável para suprir a energia da ilha seria um impacto ambiental muito grande. Imagina chegar em Noronha e ver torres eólicas, placas solar ali no mar. Então, assim, a gente teria realmente aí um impacto ali no meio ambiente muito, muito nocivo. E o modelo de levar o gás para Noronha esse é o modelo líquido que eu comentei com você. É um modelo muito comum, por exemplo, no Japão. Então, essa é uma tecnologia já extremamente madura, e certamente a gente vai encontrar aí o momento para discutir isso de forma aí profunda e levar o gás também para Noronha. Qual é o país número um
no consumo de gás? A gente É está o Ja- falando principalmente dos países industrializados, né? Então Estados Estados Unidos? Unidos, China, esses são os grandes consumidores. Você tem a impressão, eu tenho essa impressão, de que a costa de Pernambuco tem petróleo e tem gás, porque a Paraíba tem, Alagoas tem, porque Pernambuco está no meio. É, Eduardo Campos me disse uma vez de que tinha esses estudos, mas boicotaram. Pode ter, não pode um dia? olha, a gente um dia desse estava conversando sobre essa possibilidade que Pernambuco já recebeu tanta coisa, mas o óleo e o gás ainda a gente ainda não achou. Isso obviamente, talvez ainda seja um estado ainda, que possa explorar isso no futuro, mas por enquanto ainda não é a realidade. Não, não, mas tem estudos. A Petrobras deve ter fazer É, estudos, né? eu assim, até hoje ainda não vi nada consistente em relação a isso, mas vamos ver, quem sabe aí em algum momento a gente tem uma descoberta aqui em Pernambuco. A Copergás tem preocupação com segurança, a segurança do gás. Total. De vez em quando, muito raramente, mas Uhum. de vez em quando o carro pega fogo lá quando chega no posto. A Não. segurança é A prioridade? gente nunca teve incidente com Não. carro, não. Isso aí até a gente, comenta muito, são os mitos e verdades, né. A gente nunca teve incidente com carro a gás. É uma tecnologia que vem se aprimorando muito, tá. E assim, a gente tem, por exemplo, né, imagina num carro pesado, se a gente está falando aqui do realidade, vamos falar aqui num caminhão a gás. A gente teve visitando os fabricantes, tive algumas vezes visitando os fabricantes, e a gente vê os testes inclusive de impacto. E você vê que o caminhão ou o ônibus ou o carro é praticamente destruído e a gente vê a preservação, do tanque a gás. Então realmente existe uma tecnologia muito forte em relação a isso. E o tema segurança é o tema central da empresa, né, até mesmo porque nós somos uma empresa de prestação de serviço, feita por pessoas. Então a gente tem inclusive, não é só um discurso, é a prática, a gente tem, uma medição efetiva dos incidentes que funcionários ou terceirizados da Copergás, têm em relação ao nosso dia a dia. E felizmente, né, a gente tem hoje uma liderança muito forte cuidando dessa pauta, esse índice ele só fica melhor. Hoje a gente é um dos destaques nacionais em relação à questão aí de qualidade, segurança e meio ambiente, né. Então, é uma preocupação direta e a gente pratica isso nos rituais. Hoje toda reunião da Copergás é muito comum no nosso setor, quando a gente faz uma abertura de uma reunião, tem uma liderança fazendo um minuto de segurança. Nós queremos agradecer, dizer que foi uma honra e um prazer dele aqui, dar os parabéns, porque, como dizia Marcos Vilas, tão jovem e tão presidente e CEO, que vem fazer com Obrigado, essa João. sua juventude, dando uma dinamização muito grande ao trabalho da Corpegás. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.